Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui dar uma dica de leitura imperdível da nossa literatura brasileira contemporânea. Um romance incendiário que confundirá, misturará, fará assim, um movimento importante nas suas estruturas, com certeza. Este é o Irapuru, do escritor Febraro de Oliveira. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar um pouquinho sobre este romance aqui, o Irapuru, que já começa com esse nome super musical, né, e curioso. Eu logo que vi Febraro, que é um querido lá do Mato Grosso do Sul, lançar o seu romance, eu fiquei super curiosa quanto a ele, principalmente por causa do título. Fui lá pesquisar o que é o Irapuru, principalmente depois de ler o livro, que ganha e traz novos significados para esses sons, né, que o Irapuru nos traz. Bom, gente, o Irapuru é um romance que foi lançado pelo Febraro de Oliveira de maneira independente. Ele tem aqui a orelha escrita pela Anita Deac, que é uma escritora brasileira também, né? Que talvez vocês já tenham ouvido falar, uma escritora bastante importante também da nossa contemporaneidade. E ela diz muito sobre este livro, com certeza, que eu vou ler um trecho aqui do que ela escreve para vocês já começarem a sentir o clima do Irapuru. Ela diz assim: a vertigem da palavra é o incêndio dessa obra. Em O Irapuru, lugar experiência, o personagem Léo se faz e se refaz continuamente, sempre na borda, na fronteira, na entrelinha rarefeita de si, que Febraro de Oliveira constrói tão habilmente. Em busca de uma mãe, de um pai, dos amores presentes ausentes da personagem, o autor convoca não apenas fatos. Seria ridículo sentir esse livro apenas pelo enredo. Aqui, a construção da paisagem interna de Léo integra-se à dimensão transversa da palavra, ao som, ao ritmo, aquilo que vai além da simples representação. São os dois primeiros parágrafos da orelha, eu não vou ler tudo, mas só para vocês sentirem a potência dessa literatura do Febraro de Oliveira. Inclusive, porque concordo com a Anita no sentido de ser um romance muito mais pela experiência de leitura e escrita, no caso, do que pelo próprio enredo, né? Basicamente, né, neste livro, nós encontramos a história do Léo, né, que é essa personagem protagonista que vem de uma classe social baixa, de uma experiência de vida com o atravessamento de muitas violências, né? Primeiro, essa violência estrutural, né, de ser uma pessoa que se nasceu, né, nasceu em uma situação de vulnerabilidade e assim foi colocado durante praticamente toda a sua vida, né? Uma personagem jovem, a sua família vive em casas ali que foram ocupadas, né? Vive numa ocupação, portanto tem a tensão, né, da própria situação dessas famílias que estão ali ao seu redor, tem a violência do próprio local, né? Então uma violência que está na sociedade, mas também a violência imposta pelo poder, né? Pelo governo / polícia, que está ali naquelas memórias do Léo, de maneira sempre muito violenta, sempre contra, né, essas pessoas que estão naquela situação. Então tem o incêndio que há nesse livro, ele existe tanto de maneira literal quanto metafórica, né, que o Febraro incendeia nas suas palavras esse resgate do Léo por suas origens, por suas memórias e por uma tentativa de resgate de si, assim eu vejo, né? Construção, né, da própria personalidade, dos próprios desejos, né? É um romance super curtinho, gente, ele é muito curtinho, ele tem 77 páginas e é um formato menorzinho, né? Então é bem curto, mas não se enganem, porque é como um riscar de fósforo, assim, de ser rápido e intenso, né? De pegar fogo, novamente usando a metáfora do incêndio. A gente precisa entrar nesse romance, primeiro de coração aberto, né? Como eu acho que a gente sempre tem que fazer em qualquer livro que a gente vai ler, e também com a ideia de você brincar e se deixar levar pela própria linguagem, pelas experimentações que o Febraro faz na língua, pela brincadeira que ele faz, né, que eu acho que fica entre a poesia e a prosa, né, esse romance dele, pelos próprios usos gráficos, muitas vezes, para fazer uma brincadeira com a linguagem, como por exemplo aqui, ó,
né, que tá tudo censurado e algumas palavras aparecem e acabam, né, esse trecho que anteriormente ele existe no romance, depois ele aparece censurado e a gente acaba lendo isso de uma outra maneira. Então, é muito poética, né, a linguagem do Febraro, é muito complexa no sentido de nos exigir exatamente essa abertura para a musicalidade. Por isso que eu acho que eu falei da musicalidade do nome Uirapuru, né, que eu acho muito musical, e realmente o romance em si é muito musical. Então ele trabalha a linguagem no sentido de praticamente declamar, né, cantar essa história do Léo. E o Léo, além de todo esse passado muito difícil, muito violento, ele perdeu a mãe, né? Ela, na verdade, ela morreu durante o parto ali, por uma situação que eu também não vou contar para não ficar entregando muito, mas ela morreu numa situação de violência. Ele tenta o tempo todo desenhar essa mãe, né, e a presença dela na sua vida, e tenta sempre resgatá-la, conversa, né, ele conversa muito com a mãe dele, mas no sentido até de se entender, porque ele é um sem mãe, né, como tá envolvido o seu nascimento com essa morte, eu acho que é bastante importante, né, essa relação dele com a morte da mãe. Então ele já nasce com a morte, por isso que eu acho que é um livro que tem muito do luto, sabe? É um livro que pesa bastante nessa melancolia, assim, nessa dor no luto, e do luto mais ampliado, o luto como falta mesmo, não só pela morte, mas também pela ausência, ou pela, né, aquela presença que não é presente, uma presença quando é presente, é como do pai dele. O pai dele está em casa durante a sua infância e tudo mais, mas não é uma presença na vida dele, é mais dor, né? Mais falta, é mais opressão. O Léo é um homem gay, então tem mais uma questão aí da sua vida, da sua história, que passa por preconceitos, por violências, por falta de aceitação. Então ele tem que sair de casa, né? Ele sai da casa do pai e vive também ali com o moço. E tem uma questão ali do relacionamento desses dois homens. Acho que o Léo tenta entender, né, esse relacionamento e tenta se perceber dentro desse relacionamento, indaga, né, esse relacionamento, enfim. É um livro que mostra assim, um momento de muita desconstrução e construção, né? É um livro de resgate de memória, que ao mesmo tempo é de construção de um presente e de um possível futuro. Então, assim, eu não vou falar muito, vou me aqui restringir a falar pouco, mas basicamente é isso o romance, né? Então a gente acompanha Léo nessas suas memórias. Eu gosto muito de memória, é um tema que sempre me chama muita atenção. Eu sempre penso muito sobre isso também. Então eu achei muito bonito o trabalho do Febraro. É um autor, gente, que ele é uma graça de pessoa para começar, né? Eu conheço ele, já converso muito com ele. Ele é uma graça de pessoa. Ele está fora, né, do circuito São Paulo, Rio de Janeiro da nossa literatura, então também acho isso bastante interessante de não só de ler, mas também de trazer aqui para o canal, né, de incentivá-los também a conhecer autores e autoras que estão fora do eixo Rio-São Paulo, fora do Sudeste, que acaba que a gente às vezes fica muito preso ao Sudeste nas leituras que nós fazemos. Um escritor com certeza super talentoso, né, que aqui demonstra que veio para ficar e que tem um trabalho muito consistente, né? Então eu achei muito bonito mesmo o trabalho dele e indico muitíssimo para vocês também conhecerem. Eu vou deixar ali embaixo, né, o link do Febraro no Instagram, né, para vocês entrarem em contato, para adquirirem o livro, enfim, também para conhecerem outros trabalhos dele que ele vai postando por lá. Tá bom? Então é isso a resenha, a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês vão atrás, né, de ler Febraro, de ler nossos autores, nossas autoras, nós, né, nacionais contemporâneos, que isso é muito, muito importante e é delicioso, gente. Tem muita coisa boa sendo lançada, viu? Então é isso. Espero aquele joinha para me ajudar. Não se esqueça, viu? E espero vocês ali nos comentários, me digam o que vocês acharam, se vocês já tinham ouvido falar de Uirapuru, e assim a gente vai conversando. É isso, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!